Oi, quinto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos agora fazer a correção da avaliação de ciências, tá? Na avaliação de ciências, apareceu lá a química da digestão. Tinha um texto. Para viver, entre outras coisas, precisamos de energia. Essa energia, usada pelo nosso organismo, vem das reações químicas, né? Que acontecem nas nossas células. Podemos nos comparar a uma fábrica que funciona 24 horas por dia. Vivemos fazendo e refazendo os materiais de nossas células. Quando andamos, cantamos, pensamos, trabalhamos ou brincamos, estamos consumindo energia química gerada pelo nosso próprio organismo. E o nosso combustível vem dos alimentos que comemos. No motor do carro, por exemplo, a gasolina ou o álcool misturam-se com o ar, produzindo a combustão, que é uma reação química entre o combustível e o oxigênio do ar. Do mesmo modo, nas células do nosso organismo, os alimentos reagem com o oxigênio para produzir energia. No nosso corpo, os alimentos são transformados nos seus componentes mais simples, equivalentes à gasolina ou ao álcool, e, portanto, mais fáceis de se queimar. Então, a questão número 1 falava assim: de acordo com o texto, como as células do nosso organismo produzem energia, né? Como é que essas células produzem energia? Elas produzem através de reações químicas que acontecem nas nossas células. Então, através de reações químicas. Número 2. Qual é o sistema corporal responsável por transformar os alimentos em componentes mais simples? As células. 3. Como o gás oxigênio entra em nosso corpo e depois, como esse gás chega até as células? O oxigênio ele entra através da inspiração pelas narinas e ele é transportado pelo sangue a todo o nosso organismo. 4. Podemos dizer que vários sistemas corporais são corresponsáveis pelo processo de nutrição do nosso organismo? Sim. Por quê? Os alimentos, as partes desse sistema são interligados, né? E interdependentes. Apesar dos alimentos não passarem pelo interior dessas estruturas, elas são fundamentais para que o processo de digestão aconteça. Então, todo o sistema é interligado. Para que um funcione, o outro também precisa funcionar. 5. Você não dispensa um bom prato de saladas? Ou é fã de um churrasco? Não importa a sua preferência, mas em ambos os casos é muito importante mastigar bem os alimentos. A letra A da 5 fala assim: qual é a função dos dentes e da saliva no processo de digestão? Né? Dentes e salivas. Então vamos lá. São os dentes que cortam, que rasgam e moem os alimentos. Nesse processo, eles entram em contato com a saliva, que é um líquido levemente ácido produzido e liberado pelas glândulas salivares. B. Lá na B fala assim: por que é importante mastigar bem os alimentos? Porque se nós comemos e engolimos muito rápido, não ocorre uma mastigação eficiente. E nesse caso, o estômago ele precisa trabalhar mais intensamente. Então é importante mastigar bem os alimentos. 5. Peraí. Questão 6. Na 6, nós temos lá 6. Qual é a maneira mais saudável de se respirar? Pela boca ou pelo nariz? Por quê? Lógico que é pelo nariz, né? As narinas, elas têm um líquido, um pegajoso, que funcionam como um filtro, evitando que as impurezas do ar entrem no nosso organismo. 7. Durante uma consulta médica,
um pediatra suspeitou que a criança estivesse com anemia. O que o pediatra pode ter notado para ele ter essa suspeita de anemia? Então, para ele ter a suspeita de anemia, ele percebeu na criança, né, cansaço, indisposição, sonolência, palidez, falta de ar e dores de cabeça, tá? Que exame esse médico teria de solicitar para diagnosticar a anemia? O exame de sangue. 8. Escreva os componentes do sangue e suas funções. Essa resposta, ela estava nesse quadro aqui, ó. Neste quadro, né? Então, lá nós temos plasma. A função do plasma é transportar os nutrientes, os gases, os hormônios e outros elementos por todo o corpo. Componente, o outro componente que vocês deveriam ter colocado, glóbulos vermelhos ou hemácias, que é transportar o gás oxigênio para as células. Componente, glóbulos brancos, qual que é a função? Fazer a defesa do organismo contra a presença de invasores, como bactérias e vírus. E as plaquetas, que têm a função de participar da coagulação do sangue, ou seja, agem interrompendo um sangramento causado, por exemplo, por um corte ou um machucado. Tá? Questão número 9. Cite os nomes dos ossos longos do membro superior e do membro inferior. Então, membro superior nós temos húmero, rádio e ulna. E no membro inferior nós temos fêmur, tíbia e fíbula, ok? Questão 10. Cite os nomes dos órgãos do sistema digestório. Então, vamos lá. Fígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, esôfago, estômago. Ok? Beijos. Até aqui com as atividades da tarde. Bye, bye.